Deus. Tu és o Deus criador dos céus, da terra e deste imenso universo. Tu és o Deus que nos criou, que nos formou, que soprou em nossas narinas o fôlego da vida. E por isso, Pai, que nós estamos aqui, reunidos e unidos diante do Senhor, buscando a Tua face, clamando o Teu santo poder, pedindo a unção poderosa para despedaçar e quebrar todo o jugo do maligno. Pai, abençoa cada um dos meus amados irmãos aqui na igreja. Abençoa aqueles que ainda hão de chegar. E abençoa a todos, meu Pai, que se colocam, Senhor, pelas mídias digitais. Eu peço a Tua bênção. Eu peço o Teu santo poder. Eu peço a unção poderosa do Senhor. Essa unção que despedaça, que quebra todos os grilhões do inferno. Essa unção poderosa que despedaça e quebra as amarras, as algemas. Pai, só o Senhor é Deus, só o Senhor é único, só o Senhor é verdadeiro, só o Senhor é o Deus que nos dá a vitória, que nos faz ser mais do que vencedores. Só o Senhor pode e quer nos abençoar. Meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor quer derramar das suas bênçãos sobre as nossas vidas. Então, meu Deus, não te detenha, Senhor. Estenda as tuas mãos fortes, estenda as tuas mãos poderosas e vai de encontro à necessidade desse homem e dessa mulher. Vai abençoando cada vida, vai abençoando cada pessoa, que a luz do Senhor possa brilhar mais e mais, que o Senhor possa edificar e santificar cada um deles, que o Senhor possa transformar cada vida, Senhor, que o Senhor possa enchê-los com o Teu Espírito. Oricanta siriodorobalaias. Pai, derrama os dons espirituais, derrama o dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra de sabedoria, o dom de discernimento do Espírito, os dons de curar, os dons dos milagres, o dom da profecia, o dom da fé, o dom da variedade de línguas, o dom da interpretação de línguas. Abençoa grandemente, abençoa poderosamente. Dê para este homem, dê para esta mulher, dê para este povo muito mais do que pediram e muito mais do que pensaram. Oh, meu Deus, enche-os com o Teu amor. Ajuda-nos a desenvolver o fruto do Teu Espírito, o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Ajuda-nos, meu Pai, a sermos filhos, deixando a malícia, o engano, o fingimento, a murmuração, a inveja. Ajuda-nos, meu Pai, a tomar o leite verdadeiro. Queremos nos alimentar, Senhor. Queremos ir aos pastos verdejantes. Queremos, meu Pai, beber da fonte da água da vida. Meu Deus, que o Senhor possa se derramar para que nós possamos desfrutar de todas as bênçãos em o nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Bom dia a todos. Fale com o irmão ao seu lado, dê a graça e a paz, dê o bom dia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, né? Que eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar grandemente. Por favor, pode sentar. Que bom que vocês estão aqui e que bom que hoje é domingo, é o primeiro dia da semana na presença de Deus, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente. Amém? Deixa eu falar com os irmãos que estão nos acompanhando pelas mídias digitais, que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço do pastor Joséilton Batista, e você está na Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua Padre Carapuceiro, número 357, Boa Viagem, Recife, Pernambuco. Hoje, domingo, é o dia do Senhor, é um dia de comunhão, adoração, é um dia de aprendizado da palavra de Deus, é um dia de orarmos e recebermos os nossos milagres. E hoje, meus amados, eu quero que você aprenda, né, não com o pastor Joséilton, mas com o Espírito Santo, daquilo que Deus tem para nos dar, a respeito da sabedoria de Deus. É o título da nossa mensagem hoje. Sabedoria de Deus. E para termos sabedoria, nada melhor do que irmos para Provérbios.
e vamos começar lá com Provérbios capítulo 1, versículo 1. Está aí na tela para você, Sabedoria de Deus, domingo, dia 21/2/2021, pastor José Hilton Batista. Amém, meus irmãos? Então, sabedoria de Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 1. Meus amados, Provérbios capítulo 1, versículo 1, a palavra começa dizendo o seguinte para nós. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Versículo 2. Qual a finalidade, né? Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de que, irmão, da prudência. Irmão, tudo que Deus nos pede é que a gente seja pessoas prudentes. E às vezes, meus amados, nos falta a prudência. Hoje, talvez muito de nós estejamos colhendo aquilo que nós fizemos de maneira que não foi correta, imprudente, insensata, né? Sem prestar muita atenção, sem dar o devido valor, né? E a gente começa a correr atrás daquilo que a gente deveria fazer com prudência. Então, o Espírito de Deus usa Salomão para dizer que, para se conhecer a sabedoria. Irmãos, quem é essa sabedoria? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30, ele especifica bem, né? Ele diz, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, o que, queridos? Sabedoria e justiça e santificação e redenção. Tiago, capítulo 1, no versículo 5, ele declara, Tiago 1, 5, e se algum de vós tem falta de quê? Sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança aonde? Em rosto, e ser-lhe-á o que, irmão, dado. Deus não é aquela pessoa, irmão, que nos ajuda e depois fica passando na cara, eu te ajudei. Não, ele não é assim. Deus tem um prazer de nos dar o melhor. É o chamado amor incondicional, né? Deus não põe condições, irmãos. O amor dele está aí, né? Por exemplo, o sol, né? Nós que vivemos no Nordeste brasileiro, né? Essa área litorânea, em que praticamente o sol é todos os dias, né? E o sol está para aqueles que servem a Deus e para aqueles que não servem. Então Deus é um Deus dessa sabedoria, desse amor incondicional, né? Então, se você tem falta, peça a Ele. Provérbios 3, versículo 13, ele declara que, Provérbios 3, 13, bem-aventurado o homem que acha a sabedoria. Então, irmão, abre o coração, ache essa sabedoria, que é o Senhor Jesus. Seja uma pessoa bem-aventurada. O que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa feliz, alegre, contente, sorridente, né? E a gente tem que ter essa alegria. A gente tem que se colocar diante de Deus e abrir o coração para que Deus possa se derramar para nós, né? Então, voltando, Provérbios 1, versículo 2, ele declara, Provérbios 1, versículo 2, ele declara para nós, para se conhecer a sabedoria e a instrução, tá? A instrução, para se entenderem as palavras de que, irmão? De prudência. 3, por favor. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Irmão, tudo que Deus quer fazer por você é justiça na sua vida. Tudo que Deus quer é dar igualdade para todos nós. Tudo que Deus quer é fazer o juízo. E é muito importante, irmão, você entender o juízo de Deus para cada um de nós. Qual é o juízo de Deus? Que sejamos santos. Qual é o juízo de Deus? Que sejamos curados. Qual é o juízo de Deus? Que sejamos felizes. Irmão, Deus fez uma obra perfeita por cada um de nós.
cabe a mim, cabe a você assumir essa obra e acreditar, e crer, e confiar. Então, ele declara, versículo 4, para dar aos simples o que, irmãos? Prudência. E aos jovens, conhecimento e bom siso. E, pastor, o que é isso, bom siso? É bom senso, né? O bom senso é você saber, né? O que é correto, o que não é correto, o que pode fazer, o que não pode, o que deve, o que não deve. Amém, meus amados? A gente tem que ter muita consciência disso, né? Ontem eu estava fazendo um serviço com os meus filhos, hein? E um filho meu foi fazer uma coisa na porta do vizinho. E eu pedi para ele, olha, faça um pouco mais para lá, não faça na porta do vizinho, porque senão você vai sujar essa área e não vai ser bom, né? Porque o meu direito termina quando o seu começa. Então, às vezes, são pequenas coisas, irmão, que a gente pode evitar, que a gente pode prestar atenção para se ter um bom relacionamento. Qual é o segundo mandamento? É amarmos uns aos outros como a mim mesmo. O que eu não quero para mim, eu não posso desejar para os outros. Então, se eu sei que se alguém fizer isso comigo, eu vou ficar chateado, porque eu não quero que os outros façam comigo e eu vou fazer com os outros. Não pode ser assim, né, meus amados? Então, a gente tem que entender esses limites. E, às vezes, falta para nós esse entendimento, esse bom senso, né? Para termos esses limites, para aprendermos a respeitarmos, para convivermos bem, né? Então, a palavra do Senhor diz, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom senso. O conhecimento, irmão, ele é adquirido. E olha, quando a gente estuda provérbios, como a gente adquire conhecimento? Como Deus nos dá, nos trabalha nas coisas materiais e espirituais, do tratamento com o ser humano, né? Então ele diz mais, versículo 5, por favor. Para o sábio, ouvir e crescer em quê, irmão? Olha que coisa maravilhosa. Deus quer que você ouça, mas Deus quer também o seu quê, irmão? Crescimento. Desenvolvimento, irmão, sempre é bom. É por isso, meus amados, que nós cristãos, nós temos que manter o hábito de ler a palavra de quem? De Deus. E colocar como uma obrigação, irmão, eu acho que deveria ser a obrigação de todo cristão. Ler a palavra de Deus. E quando você lê, você tem prazer. Você se sente bem. As coisas começam a acontecer para você maravilhosamente correto. Deus vai suprindo as suas necessidades. Você vai sendo preenchido. Você não sente-se vazio. E principalmente, né? Mente vazia é a oficina de quem? Do diabo. Quando você ocupa a tua mente com a palavra de Deus, aí você não pensa negativamente. Você pensa positivamente. Você pensa no bem-estar. Você pensa nas coisas boas, hein? Você pensa no bom relacionamento. E é isso que você tem que entender, né? Você tem que compreender para que Deus dê para você mais. Então, continuando, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir o que, irmãos? Sábios conselhos. Tudo que o Senhor Deus quer é te dar sábios conselhos. Tudo que o Senhor Deus quer é dar a você a capacidade para você vencer, para você desfrutar da vida abundante que só o Senhor Deus tem para te dar. E é isso que você tem que entender, irmão. É buscar do Senhor Deus esses sábios conselhos. É buscar do Senhor Deus essa capacidade para vencer. Então, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria,
e os instruído a adquirir o que, irmãos? Sábios conselhos. Versículo meia dúzia, 6. Para entender provérbios e a sua o que, irmão? Interpretação. Como também as palavras dos sábios e as suas o que, irmãos? Adivinhações. Então, tudo que Deus quer é dar a você o conhecimento, né? A adivinhação aqui, pastor, é o quê? É você ter a direção sempre do Senhor, ter a capacidade sempre do nosso Deus. Glória a Deus, irmãos. Aí ele complementa no versículo 7. E eu quero que você preste bem atenção no versículo 7, que ele declara: o temor do Senhor, o que é que ele é, meus irmãos? É o princípio da ciência. Essa ciência aqui tem tradução que diz conhecimento. Então, o temor do Senhor, o respeito, a obediência à palavra dele, vai trazer para você o conhecimento. E os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Amados, a vida ela é feita de escolhas. Somos nós que escolhemos o que nós queremos ou deixamos de querer. Amados, hoje você poderia estar em qualquer lugar, mas você decidiu estar na casa do Senhor. Você decidiu ter comunhão com Deus, adorar. Você decidiu adquirir conhecimento, ou seja, o aprendizado da palavra de quem? De Deus. Você preferiu estar na presença do Todo-Poderoso. E tudo que Deus quer, irmão, é suprir a sua necessidade. Amém? Preste bem atenção. A sabedoria de Deus, irmão, ela está espalhada em toda a sua palavra. E todo lugar que você vai na palavra de Deus, você vai ter sempre um aprendizado. Você vai sempre adquirir um conhecimento. Você vai ter sempre um fortalecimento. Vocês estão lembrados que o Senhor Deus fez Jesus para nós? Sabedoria, justiça, o que mais? Redenção e santificação. Provérbios 3. É bonito quando você estuda, né? E você entende. Provérbios 3, versículo 1. Olha o que a sabedoria de Deus declara. Filho meu, veja aqui que ele não trata com estranhos. Ele trata com todo aquele que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele trata com aquele que crê e é batizado. Ele trata com aquele que busca nascer da água e do Espírito. Então ele diz: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus, o que, irmão? Mandamento. Então Deus pede para você não esquecer. E para eu não esquecer, eu tenho que meditar na palavra de dia e de noite. E para eu não esquecer, irmão, eu tenho que fazer a minha parte. Então, ele declara que eu devo não me esquecer da lei dele, que eu devo guardar os mandamentos dele no meu coração, e aí a boca fala o que o coração está cheio. Você tem que ter cuidado nisso. Às vezes tem pessoas, irmãos, que nos dá trabalho, né? Porque o tempo todo ela só tem na boca palavras de derrota. Palavras para baixo. Ela está tão aflita nesse mundo, está com tanta angústia, que ela não consegue ver nada de bom. E isso é muito sério, porque Provérbios 18, versículo 21, por favor, ele declara: a morte, natureza de Satanás, a vida, estão no poder de quê, amados? Da língua. E aquele que a ama, comerá do seu fruto. Se você é essa pessoa, irmão, não dá, não consigo, não posso, está difícil, não vou conseguir, é a morte, meus irmãos. Mas se você é aquela pessoa, tudo posso naquele que me fortalece. O meu Deus já me deu vitória por Jesus Cristo. Nenhuma arma forjada contra mim irá o quê, irmão? Prosperar.
O que Deus uniu, o homem não separa. A bênção do meu Senhor me enriquece e não me acrescenta dores. Eu sou mais do que vencedor. Deus me conduz em triunfo. Então, se você começa a se colocar, veja o linguajar do poder da palavra de Deus. E a gente precisa desse linguajar, desse poder, dessa unção. A palavra do Senhor declara: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Então, voltando lá, por favor, Provérbios 3, versículo 1, por que Deus pede para você lembrar da lei dele? Por que Deus pede para você guardar no seu coração os mandamentos dele? Porque ele quer nos dar aquilo que nós buscamos. Versículo 2, ele declara: porque eles aumentarão. O que é que vai aumentar? Os teus dias, e te acrescentarão o quê? Anos de vida e anos de paz. Irmão, eu creio que todos nós queremos isso, uma vida longa. Eu creio que todos nós queremos o quê, irmão? Paz. Todo mundo quer paz, todo mundo quer uma vida longa. Então Deus está dizendo para nós: filho, lembra sempre da minha lei. Filho, lembra sempre dos meus mandamentos no teu coração. E a gente precisa ter isso, irmão. Para a gente não estar se metendo em enrascada, para a gente não estar fazendo besteira, para a gente não estar cavando a nossa própria sepultura, né? Fazendo coisas erradas. Então Deus declara para nós que, versículo 1, por favor, que quando nós não esquecemos da lei dele, quando nós guardamos no nosso coração os seus mandamentos, Deus declara no versículo 2, por favor, que eles vão aumentar os nossos dias e vão acrescentar anos de vida e anos de quê, irmão? De paz. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Só depende de quê, irmão? De mim e de você. Deus não vai fazer por nós que nós temos que o quê, irmão? Entendeu? Então ele nos dá instrução, ele nos dá sabedoria, ele nos mostra, né? Vamos voltar lá, por favor? Provérbios 1, versículo 2. Para se conhecer a sabedoria, a instrução, para se entender as palavras de que, irmão? Da prudência. 3. Para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. 4. Para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom senso, né? 6. 5. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. 6. Para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do quê, irmão? Do conhecimento. Então, quando eu temo a Deus, quando eu respeito, eu tenho conhecimento. Então, Deus declara, volta lá, Provérbios 3, versículo 1 e versículo 2. Ele declara que eu devo nunca me esquecer da sua lei, que eu devo guardar no meu coração os seus mandamentos. Versículo 2. O que é que vai acontecer? Eles vão aumentar os meus dias, amém, irmãos? Vão aumentar. Quem quer diminuir os teus dias, irmão, é o diabo. Por isso que o diabo faz de tudo para você pecar. Porque tudo que ele quer é você perecendo. Aí a gente lembra de Provérbios 13, versículo 13. Vamos lembrar lá? Provérbios 13, versículo 13, a palavra do Senhor diz: o que despreza a palavra, o que é que vai acontecer? Perecerá. Mas o que teme o mandamento, o que é que vai ser? Galardoado. Recompensado. Tudo que o Senhor Deus quer recompensar você, é galardoar você. Aleluia.
Glória a Deus, meus irmãos. Então, voltando aqui, por favor, Provérbios 3, versículo 3 agora. Não te desampare a benignidade. Irmão, o que é a benignidade? É o ato de fazer o bem sem importar a quem. Ser benigno. Ser uma pessoa sempre preocupada com as outras. Ser uma pessoa, irmão, que olha o que está acontecendo, né? Tem muita gente que ela não consegue enxergar as consequências das suas atitudes, né? E faz muita besteira. Mas por que isso? Porque não pensa. Então ele diz: não desampara a benignidade e a fidelidade. Irmão, nós temos que ser fiel ao Senhor nosso Deus. A fidelidade ou a fé é um requisito para desenvolvimento, porque ele é o fruto do Espírito Santo. Amém, irmãos? E a gente precisa desenvolver. Então, não desampara a benignidade e fidelidade, atas ao teu pescoço, ou seja, algo bem próximo de você, né? Está no teu pescoço, você está ali, né? Quem anda com a corrente no pescoço sabe o que eu estou falando, está ali pertinho de você, está ali perto do seu coração, perto da sua cabeça, né? Escreve-as na tábua do que, irmão? Do teu coração. Porque a boca vai falar sempre, o coração está o quê, irmão? Está cheio. Então, que o teu coração esteja cheio de benignidade, de fidelidade. Versículo 4. O que é que vai acontecer se eu assim o fizer? Ele declara que eu vou achar o quê, irmão? Graça. Eu vou achar bom o quê, irmão? Entendimento. Aos olhos de quem? Aos olhos de Deus e aos olhos de quem mais? Do ser humano que eu convivo, das pessoas que eu convivo. Glória a Deus, irmãos. Eu vou achar esse bom entendimento, essa boa compreensão. Eu vou sempre ser uma pessoa entendida. As pessoas vão me entender. Então a gente precisa disso. Glória a Deus, irmãos. Então, isso tudo faz parte dos provérbios do Senhor. O versículo 5, ele declara: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, né? A primeira vez que eu vi essa palavra, estribes, né? Eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu não sabia o que era isso. Aí eu fui procurar o que era estribes, né? É um apoio, né? Um estribo, quem já andou de cavalo, né? Na sela do cavalo tem aquele lugar que a gente coloca os pés, é o apoio, né? É o estribo, né? E como aquilo é importante. A primeira vez que eu fui andar de cavalo, eu passei bons pedaços, irmãos, porque sem experiência, né? O cavalo foi me levando para frente, a sela estava lá, né? E foi me colocando em dificuldade. Ainda bem que tinha uma pessoa, um instrutor perto, e eu chamei logo o rapaz, digo, meu filho, como é que fica esse negócio aqui que está apertando tudo? Ele fez, não, moço, pega aqui no estribo aqui, se eu força para trás, né? Eu se mantenha, eu entendi, compreendi, eu digo, entendi. Então o estribo é um apoio. Irmãos, não tem nada melhor do que a gente se apoiar em quem, irmão? Em Deus. E nós sermos dependentes de quem? De Deus. E nós colocarmos em tudo que nós vamos fazer, Deus na frente. Para que tudo seja resolvido. Glória a Deus, irmãos. Então, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu próprio quê, irmão? Entendimento. Irmãos, nós muitas vezes pensamos uma coisa e termina em outra. É ou não é, irmãos? Então, por isso, meus irmãos, que a gente precisa de Deus. Para a gente não estar se dando mal. Meu Deus, me dirige em relação a isso. Como é que eu faço? Coloca as pessoas corretas. Você vai, irmão, usufruir de qualquer coisa, seja lá o que for. Peça a Deus.
Deus, me leva para a pessoa certa. Me leva para aquela pessoa que vai resolver o meu problema. Porque tem às vezes, irmão, que a gente tem um problema e a gente leva o problema diante de uma pessoa, no lugar de ser resolvido, o problema piora. É ou não é? Então a gente precisa, irmão, do Senhor Deus, para que Deus possa nos dar ajuda, para a gente resolver os nossos problemas. Para que Deus leve a gente na pessoa certa, né? A maneira de falar, como falar, com quem falar, né? É sempre pedir a Deus. A gente tem que aprender a ser dependentes do Senhor. Irmãos, dependência de Deus chama-se independência do mundo. Quanto mais você é dependente de Deus, mais você é independente do mundo. O Salmo 37, no versículo 5, ela tem uma palavra que eu tento nortear minha vida por essa palavra. Esse versículo entrou no meu coração, né? Eu sempre coloco ele, né? As mídias digitais, eu sempre coloco ele para ser ali o meu norte, né? O que é que diz? Entrega o teu caminho a quem, irmão? Ao Senhor. Confia nele e ele tudo o que, irmão, fará. Quando Jesus me curou, irmãos, eu não conhecia Jesus, mas eu não podia negar que ele era um ser vivo, porque eu tinha essas religiões, eu não tinha entendimento, eu não tinha compreensão da palavra. E eu dizia para todo mundo, olha, Jesus me curou, eu sei que ele me curou, agora eu não tenho assim o entendimento, a compreensão de como. E a partir dali, irmão, eu aprendi a entregar o meu caminho ao Senhor. Eu tinha minha empresinha, tinha os meus trabalhos, mas Jesus disse, larga tudo, aqui não é mais o teu lugar. Eu larguei. E eis-me aqui. Se eu estou aqui hoje com vocês, é porque eu nunca pedi nada para os meus pastores. Eu sempre confio e acredito que os meus pastores são homens de Deus, que vão ser conduzidos por quem, irmão? Por Deus. Então, já andei aí em várias partes do nosso Brasil, pregando a palavra dele, fazendo aquilo que os meus líderes pediram, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Porque eu sei, irmão, aonde eu chegar, Deus irá me abençoar. Aonde eu chegar, Deus vai sempre suprir as minhas necessidades. Deus não vai me deixar faltar nada. E é essa fé que às vezes falta em muito cristão. É esse entendimento de entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, ele tudo o que, irmão? Fazer. Ele está sempre pronto para ajudar, para estender as mãos. Hein? Isaías 41, versículo 13. Ele fala muito bem sobre isso. Ele diz, olha, porque eu, o Senhor teu Deus, o que é que eu te faço? Te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu, amados, que eu te ajudo. Então, tudo que o Senhor Deus quer, queridos, é ajudar você. E às vezes a gente impede, a gente não recebe a ajuda daquele que é todo poderoso, daquele que pode e daquele que quer nos ajudar. Irmão, quem quer ajudar você, quem quer fazer de você uma pessoa vitoriosa e vencedora é Jesus. Quem quer roubar você, quem quer matar você, quem quer destruir você é o diabo. Mas o Senhor Jesus, ele quer ajudar você. E é isso que nós temos que entender. Então ele declara, versículo 14, por favor. Não temas, ó bichinho de Jacó. Queridos, Deus conhece a minha, a sua, a nossa fragilidade. Deus conhece, irmãos, onde nós somos fracos. Então ele diz, não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. E o teu Redentor é o que, queridos? É o Santo de Israel. Aleluia.
Então, Deus, o que Ele mais quer é ajudar você. Então, por isso que, vamos voltar lá? Provérbios 3, paramos no versículo 5, ele declara: confia no Senhor de todo teu coração, não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Versículo 6, reconhece-o em todos os teus, o que, irmão? Em todos os teus caminhos. Em tudo que você for fazer, reconheça Deus. Reconheça que Ele está com você, que Ele quer ajudar você. Coloque sempre Deus à frente de tudo. Não deixe Deus para trás. Vocês estão lembrados dos discípulos que entraram com Jesus no barco? E Jesus foi para a parte de trás do barco. O que é que Jesus fez lá na parte de trás do barco? Dormiu. E o que é que aconteceu? A tempestade se levantou. E os discípulos foram até ele acordar. Jesus, acorda. O Senhor não se importa que nós estamos perecendo? E Jesus foi ali, repreendeu o vento, mandou o mar se acalmar e houve bonança. Irmãos, Jesus sempre tem que estar à frente da nossa vida. O missionário fala, lá em Mateus 14, né, do versículo 21 em diante, quando Jesus mandou os discípulos ir para outra margem, e ele ficou orando, depois ele foi andando por cima das águas, né? E Jesus queria passar à frente do barco. Irmãos, Jesus queria guiar aquele barco. O barco estava na tempestade, a água estava sendo açoitada. Mas os discípulos gritaram com o quê, irmão? Com medo. É um fantasma. E Jesus disse, calma, sou eu. E foi uma luta para eles acreditar. O medo faz você criar fantasma onde não existe, né? Jesus queria passar à frente ali. Jesus queria guiar aquele barco. Jesus queria conduzir aqueles discípulos, né? Irmão, tudo que Jesus quer é conduzir a nossa vida. Pelo que nós estamos vendo, para o nosso mal? É para o nosso mal? Não, é para o nosso quê? Por que ele pede? Versículo 5, por favor. Por que ele pede para a gente confiar nele? Por que ele pede para a gente não se apoiar no nosso próprio entendimento? Versículo 6. Por que ele pede para a gente reconhecer ele em todos os caminhos? Olha o que é que ele diz no final. E ele endireitará o que, irmão? As tuas veredas. Vereda é caminho. O que está torto na tua vida? O que está errado? Deus quer o que, irmão? Endireitar. Amém? Deus quer endireitar. Eu, antes de conhecer a Cristo, eu tinha um ditado. E eu falava para todo mundo isso. Pau que nasce torto, morre torto. E aí, pastor? É a maior mentira do mundo. Por quê, pastor? Porque pau que nasce torto, irmão, que na hora que Jesus vem, ele é endireitado. Amós 3,7, por favor. Amós 3, versículo 7. Não é Amós 3,7. Peraí, deixa eu achar aqui, para não falar. Eu sei que é Amós. Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. É Amós 7,7. Amós capítulo 7, versículo 7. Olha só o que ele diz. Mostrou-me também assim. Eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado o que, irmão? A prumo. E tinha um prumo na sua mão. Tudo que Deus quer é aprumar você. É colocar um prumo. Você não vai pender nem para a direita, nem para a esquerda. Você vai ser um homem aprumado.
Versículo 8, 7 e 8. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei um prumo onde, meus irmãos? No meio do meu povo. Se você é povo de Deus, irmão, Deus quer colocar um prumo na sua vida. Deus quer aprumar você. Chega de tortuosidade. Chega de práticas erradas. Deus não quer que você seja um fanático, mas também Deus não quer que seja uma pessoa afastada dele. Deus quer que você seja uma pessoa aprumada, que ande correto, que faça tudo com honestidade, com sinceridade, com verdade. Então ele declara, e o Senhor me disse: que vês tu, Amós? Eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo, Israel. Nunca mais passarei por ele. Diga aleluia. Então, voltando lá, por favor, Provérbios 3, versículo 6. Tudo que Deus quer, irmãos, é ajudar você. É endireitar os teus caminhos. Versículo 7, por favor. Não sejas sábios a teus próprios olhos. Irmão, a soberba, a arrogância, a prepotência, o se achar melhor do que as outras pessoas, o se achar o mais capacitado. Irmãos, o que é que Deus diz para nós? Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme, respeita, obedece a quem? O Senhor, e aparta-te de quê? Do mal. Irmãos, Deus não vai fazer por nós o que nós temos que fazer. Se apartar do mal está naquilo que nós devemos fazer. E é isso que você tem que entender. Aparta-te do mal. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. O que é que vai acontecer? Versículo 8. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Deixa eu pedir a ajuda aqui dos universitários, né? Põe o RA, por favor. Revista atualizada, versículo 8. Na revista atualizada, ele declara o seguinte: será isto que, irmão? Saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Olha só, Deus quer te dar saúde. Deus quer te dar refrigério. Afinal de contas, o fardo dele é o quê? Leve. E o jugo dele é o quê? Suave. Ah, pastor, a minha vida está um fardo pesado. Irmão, você está pegando coisa que não é de Deus, coisa que é do diabo. Deixa eu passar para vocês uma experiência própria, tá? Quando eu comecei logo, né, na obra do Senhor, eu comecei a fazer um monte de coisa. E daqui a pouco, chegavam as pessoas, né? Pastor, Deus falou comigo assim, 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 e eu queria a sua ajuda nisso. Eu disse, pois não, meu irmão, vou ajudar isso aí. Aí chegava outra pessoa: pastor, Deus falou comigo assim, assim, e eu quero uma ajuda do Senhor também nisso. Eu disse, tá bom, eu vou ajudar. Irmão, daqui a pouco, eu não estava dando conta. Era um peso, era uma carga, era uma opressão. Era tanta coisa que não dava conta, né? Aí a gente vai diante de Deus, começa a orar, né? Aí eu comecei a enxergar que eu estava fazendo um monte de coisa que Deus não mandou eu fazer, né? Aí quando chegava a pessoa: pastor, Deus falou comigo assim, 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 o senhor pode me ajudar também a fazer isso? Não. Mas por que não, pastor? Porque Deus não mandou eu fazer, Deus mandou você fazer. Então é você que tem que o quê? Fazer. Porque eu já estou fazendo o que Deus me manda. Porque o fardo do Senhor, ele é o quê, irmão? É leve. O jugo dele é o quê, irmão? É suave. Irmão, você pode fazer 1000 coisas para Deus. Vai ser sempre tudo leve. Mas quando você faz 10 coisas para o homem, vai ser sempre o quê, irmão? Pesado. Abre os teus olhos, irmão. Às vezes você está aí numa carga que não é de Deus. Faz a tua parte. Busca sabedoria, busca entendimento. Fala com Deus. Deus, me mostra o que eu tenho para fazer. Deus vai mostrar. E você vai ver que vai ser uma vida leve.
Uma vida que você vai ter tempo para todas as coisas. Eu estava sem tempo para nada. Não, meu irmão. Deus dá sabedoria ao homem. Deus é sábio. Deus sabe que a gente precisa descansar. Deus sabe que a gente precisa de um lazer. Deus sabe que a gente precisa estudar, né? Deus sabe que a gente precisa. No meu caso mesmo, eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que ter tempo para ficar sós, eu e quem, irmão? E Deus, né? Eu tenho que ter o meu lugarzinho para fazer o meu quarto de oração, o meu quarto de se colocar diante de Deus, né? De ter ali o meu escritóriozinho para ter uma comunhão comigo e Deus. Como é que eu vou alimentar vocês se eu não sou alimentado? Como é que eu vou dar a vocês? Eu sempre falo, né? Eu tenho uma dificuldade de fazer um culto de meia hora. Porque quando eu subo no altar do Senhor, irmão, e começo a pregar, Deus começa a dar. Coisa vai dando. Mas por que Deus dá? Porque a gente lê a Bíblia, porque a gente tem comunhão com Deus. Hein? Ah, pastor, eu leio a Bíblia, não entendo nada. Vai orar. Pede a Deus sabedoria. Pede a Deus a capacidade de entender. Passa tempo com Deus. Você às vezes não passa 2 horas na frente de um filme, você não passa 2 horas na frente de um jogo. Você pode fazer isso sem nenhum problema. Mas passe umas 2 horas na frente, na presença de quem, irmão? De Deus. Passe umas 3 horas na presença de Deus, umas 4 horas. Irmão, quando você está em comunhão com Deus, irmão, o tempo passa que você nem sente. Quando você vê, passou 4, 5, 6 horas e você nem sentiu. Então, voltando aqui, será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. O que é que vai ser refrigério para os meus ossos? O que é que vai ser saúde para o meu corpo? Versículo 7, por favor. Vai na RA mesmo, isso, na RA mesmo. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te de quê, irmão? Do mal. É você que tem que se apartar do mal. Jó, sobre essa questão do se apartar do mal, deixa eu trazer um pouco mais para você. Jó 28, 12, ele diz o seguinte, olha só, Jó 28, 12. Põe na ARC. Obrigado. Mas onde se achará o que, irmãos? A sabedoria. E onde está o lugar da inteligência? Jó 28, versículo 28, ele responde. O que é que ele diz? Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é o quê? É a sabedoria. E apartar-se da onde? Do mal, o que é que é? É inteligência. O Salmo 101, versículo 3, Salmo 101, versículo 3, ele diz, não porei coisa má diante de quem? Dos meus olhos. Aborreço as ações daquele que se desviam. Nada. Nada o que, irmãos? Se me pegará. Aleluia. Nada vai pegar você. A partir do momento que você não coloque coisa má dentro dos seus olhos. É você que escolhe o que vai assistir, o que vai ouvir. É você. E a gente tem que ser sábio. Amém? Então, voltando lá para nós terminarmos e orarmos. Provérbios 3, agora no versículo 9, por favor. Provérbios 3, versículo 9. O que é que Deus pede para você? Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda o que, irmão? A tua renda. Irmãos, você nasceu com o quê? Com o que você nasceu? Pastor, eu nasci com nada. E o que você tem? Quem é que proporcionou para você? Quem é que te deu? O Salmo 24, o versículo 1, ele diz para nós uma verdade que às vezes a gente esquece. Ele diz, do Senhor pertence o quê? A terra. E a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele o que, irmão? Habitam. Então, tudo pertence a quem? A Deus. Tudo nós vamos deixar. Nada a gente leva. Então, tudo que a gente tem é Deus.
Lucas 6,38, ele diz o seguinte. Lucas 6,38. Dai. E o que é que vai acontecer? Ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também, o que é que vai acontecer? Vos medirão de novo. Aleluia. Então é isso que você tem que entender. Compreenda isso. Com a mesma medida que você medir, vai ser medido outra vez. Então faça isso, irmão, de todo o seu coração. Seja uma pessoa que aprenda sempre a dar. Sempre a dar. Quanto mais você dá, mais você o que, irmão? Recebe. Seja uma pessoa que dê, irmãos. Às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para a gente ajudar. Ah, pastor, eu não entendi. Eu orei a Deus para tal pessoa me ajudar, mas tal pessoa está precisando mais de ajuda do que eu. Irmãos, aquele que planta, ele vai o quê, irmão? Colher. Aquele que dá, ele vai o quê? Receber. Seja uma pessoa, entenda isso. Provérbios, ele declara que, procura aí para mim, Mauri, por favor. Aquele que dá aos pobres, empresta a Deus. Faz essa busca aí para mim. Provérbio fala sobre isso, né? Aquele que dá aos pobres, ele empresta a Deus. O que é ser uma pessoa pobre? Uma pessoa pobre é ser uma pessoa necessitada. Uma pessoa necessitada. Mas, pastor, como é que pode? Eu já estou precisando de ajuda. Eu vou ajudar outras pessoas. O que é que aconteceu com Jó? Vocês estão lembrados? Quando foi que quando foi que o Senhor Deus mudou o cativeiro de Jó? Quando ele orou pelos seus amigos. Mas qual era a situação de Jó? Era boa? Terrível. Terrível. O corpo uma chaga só, perdeu tudo que tinha, mas quando ele orou pelos seus amigos, Deus o abençoou. Então, ainda não achou, né, irmãos? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fazer essa busca aqui rapidão. Tanto eu dou para vocês. Eita, Jesus. Deixa eu pegar aqui, cadê? Ah, Jesus, cadê? Já vi um bocado de coisa aqui de pobre. Provérbio 19, 17. 19, 17. Isso. Ao Senhor o que, irmão? Empresta. O que se compadece do pobre. E ele lhe o que, irmão? Lhe pagará. Olha só o benefício. Irmão, para pensar nisso. Medita, raciocina nessa frase. Ao Senhor empresta. O que se compadece de quem, irmão? Do pobre. Ao Senhor empresta o que se compadece do necessitado. Aquele que precisa de quê, irmão? De ajuda. Amém, irmãos? E ele declara aqui, olha. E ele lhe pagará o seu benefício. Irmão, eu pergunto a vocês, Deus é um mau pagador?
Não. Então nós perdemos e perdemos muito, meus irmãos. Quando uma pessoa chegar pedindo para você, né? Às vezes teve um local, né? Eu estava morando lá em Aracaju, e eu saí lá do prédio que eu morava, e perto tinha uma delicatessen, uma padaria, e eu fui lá, né, comprar o que eu precisava. E quando eu fui lá, tinha uma pessoa pedindo, né, ajuda na porta. Eu entrei, comprei o que eu precisava, paguei, recebi o troco e fui passando para a pessoa, né? E a pessoa me pediu. E eu fiz, né? Costume, né? Perdoe. Tem, olha a frase, tem, não. Ora, tem, né? O não eu não quero ajudar, né? E eu saí. Irmão, até eu cheguei em casa, irmão, foi meio aperto, tá? Mas Deus foi. Eu parei de Jesus e deixei de receber uma grande bênção agora, né? Em primeiro lugar, eu menti, dizendo que não tinha tendo. Podendo ajudar e não o que, irmão? Ajudei. Perdoar o quê? Perdoar ou não ajudar? Então eu reconheci, irmãos. E a gente tem que aprender a ser dirigido por quem, irmão? Por Deus. A palavra do Senhor diz: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Irmão, não negue. Se Deus está orientando você a ajudar alguém, e ajuda quando a gente fala só dar, o pessoal só pensa na parte financeira, né? Mas às vezes, né, eu me lembro de uma pessoa que eu cheguei para ela e fiz, né? Deixa eu te dar um abraço. Aí eu dei um abraço na pessoa. A pessoa desmanchou-se em lágrimas. Essa pessoa estava carente, estava precisando de quê, irmão? De ajuda, né? No meu caso, como pastor, né, às vezes a gente fica meio complicado, principalmente falar com pessoas do outro sexo, né? Que tem gente que entende logo errado, né? Nesse mundo de hoje, glória a Deus pela vida da minha esposa. Sempre peço à minha esposa, ó, conversa com tal pessoa, abraça tal pessoa, né? Falar, principalmente mulher. A mulher sempre é mais carente, sempre é mais necessitada, né? E a gente tem que ter o cuidado, porque às vezes a gente, como um homem, né, como homem de Deus, dá o carinho à pessoa, e às vezes a pessoa está tão necessitada, sem receber carinho de quem deveria receber, que termina trocando o quê, irmão? As coisas, né? Como uma senhora chegou para mim, ô pastor, eu estou apaixonada pelo senhor. Eu digo, opa, a alma que a senhora sabe que eu sou um homem casado, sou um pastor, né? Mas eu entendo a senhora. A senhora está apaixonada pela graça de Deus que há em mim. No momento difícil da senhora, Deus me usou para te ajudar. Mas agora, a senhora está bem. Passado um tempo, essa pessoa, o pastor, me perdoe, né? Namorou, noivou e casou e está feliz aí por aí. Pela glória do Senhor, né? Mas vai eu me achar poxa, eu sou gostosão, né? Não, irmão, não é nada disso. É a graça de Deus. Então a gente tem que ter essa sensibilidade que só Deus tem para nos dar. Amém, irmãos? Mas vamos voltar lá, provérbio, aliás, Lucas, né, 38, 6:38, para a gente terminar lá que eu só comecei, né? Lucas 6. Dá e ser-vos-á o quê, irmão? Dado. Observem bem que a boa medida é uma medida recalcada, sacudida, é uma medida transbordando, vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, o que é que vai acontecer? Também vos medirão de vós. De novo. Então, do mesmo jeito que você faz, você vai o que, irmão? Receber. Quem planta, colhe. Quem dá, recebe. E Deus não é um mau pagador. Amém, irmãos? Então, voltando lá, Provérbios 3, versículo 9. Honra. Eu tenho que honrar ao Senhor com a tua fazenda, com aquilo que Ele me deu. O que Deus nos deu, irmão, é para a gente aprender a servir. A gente não pode ser pessoa egoísta, né? A gente não pode ser pessoa só pensar na gente.
A gente tem que aprender a dar, aprender a emprestar, né? Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de todo o que, irmão? A tua renda. Irmão, é as primícias. Chegou o que é teu, tira aquilo que é de Deus. Aprenda a dar a primícia ao Senhor. Aprenda a respeitar o Senhor. Quando você faz isso, o que é que vai acontecer? Versículo 10. E se encherão o que, irmãos? Os teus celeiros. De que forma? Abundantemente. Tudo que o Senhor Deus quer é encher. Não vou aqui entrar nos detalhes, né? Mas, quando você vai numa palestra de vida financeira, geralmente as pessoas, né, ensinam, e o princípio é um só, é básico, né? E a gente tem que gastar 50% da nossa renda. E a gente tem que colocar 20% para investimento, mais 20% para o nosso lazer. E 10% eles colocam lá, né? Para fazer caridade. Essas grandes empresas, irmão, toda ela tem um setor, irmão, só para fazer benefício a outras pessoas, né? As chamadas instituições, né? As ONGs e por aí vai. O que é isso? Qual é o princípio disso? É o princípio do dízimo, né? Quando a gente 2 Coríntios 9:8. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Versículo 9, perdão. Conforme está escrito. O que é que está escrito? Espalhou, deu aos pobres, deu necessitado. A sua justiça vai permanecer até quando? Para sempre. Então, o Senhor Deus não vai fazer por nós que nós temos que o quê, irmão? Que fazer. Ele dá os princípios. Ele dá o norte. Ele mostra a você o que é que vai acontecer. Se você continuar aí, versículo 10 e 11, só para você concluir, né? Ele declara: ora, aquele que dá a semente é o que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. Observe bem que é ele que dá a você a semente. Nada é seu, tudo pertence a quem? A Deus. Então ele dá a semente, ele dá a provisão para você semear. E pão para você o que, irmão? Comer. Tem aquilo que é seu e tem aquilo que você deve dar a outras pessoas. E ele continua. Quando você faz isso, ele também faz o quê? Multiplicará a sua sementeira, né? Você não vai ter só uma fonte de renda. Você vai ter mais de uma fonte de renda. Ele vai multiplicar a vossa sementeira, ele vai aumentar os frutos da vossa o quê, irmão? Justiça. As suas orações serão respondidas. E ele continua, versículo 11. Para que em tudo o que, irmão? Enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem o que, irmão? Graças a Deus. Versículo 12. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades de quem, irmão? Dos santos, mas também redunda. O que é que vai redundar? Em muitas graças que se dão a Deus, versículo 13, visto como, na prova desta administração, glorifica a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com quantos? Para com todos. Vai, 14. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós existe. Amém, irmãos? Existe, passa a existir. O que é que passa a existir? A excelente graça, o excelente favor. Não é só a graça, é uma graça excelente. Aleluia, irmãos. Queridos, a gente perde muito a mesquinhez, né?
O reino do homem é diferente do reino de Deus. Quando a gente tem uma herança, quanto mais herdeiro tem, menor fica a nossa parte, é ou não é? Tem R$100, uma pessoa, tudo é seu. Mas se tem duas, 50, né? Se tem 5, 20. Se tem 10, só fica 10, né? Se tem 20, só fica 5. Mas se tiver 100 pessoas, só fica o quê, irmão? 1. Se tiver 200, não, deixa para lá. Quero nem saber. Mas o reino de Deus é diferente, irmãos. O reino de Deus, quanto mais pessoas você traz para a herança do Senhor, maior é o teu galardão, né? Mas só que a gente só pensa no reino do mundo, né? É por isso que o homem natural tem tanta dificuldade de devolver dízimo e o quê, irmão? E oferta, porque ele não entende que é Deus que dá a ele muito mais, que é Deus que abre as portas. E uma coisa, né? Presta bem atenção. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor, ela enriquece e ele não acrescenta nenhum tipo de quê, irmão? De dor. Tem gente, irmão, que tem aí a abundância, muita coisa. Como ele não é fiel nesses princípios da palavra de Deus, nesses mandamentos, é gente com câncer, é gente com a família, o menino querendo ser mulher, a mulher querendo ser menino, a esposa traindo, o marido traindo, né? A infidelidade. Tudo isso é consequência, irmão, das práticas, né? São as dores, né? É roubo, é furto, é enganação, é mentira. Tudo isso por causa disso, né? Mas vamos voltar lá? Provérbio 9 e 10. Provérbios 3, versículo 9 e 10, por favor. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. O que é que vai acontecer? E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Então Deus vai te dar muito mais do que pediu ou pensou. Vamos voltar lá? Provérbios 1, versículo 2, 3, 4. O que é que diz? Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom senso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e os instruídos adquirir sábios conselhos. 6. Para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios. Põe aí na área, por favor, na RA. As palavras dos... para entender os provérbios e parábolas, as palavras e enigmas de quê, irmãos? Dos sábios. Agora, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o que, irmão? E o ensino. Irmãos, nós vamos orar. Deus nos instruiu bastante. Deus nos deu bastante o que, irmão? Sabedoria. Cabe a gente aprender e colocar a sabedoria em que, irmão? Em prática. E entender que tudo que nós fazemos, conforme a palavra de Deus, vai nos beneficiar, vai nos acrescentar anos de vida e anos de paz. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Pai, que banquete o Senhor nos deu nessa manhã. Que palavra abençoada, que entendimento, que tanta revelação, que tanta compreensão, meu Pai, para que nós possamos crescer em sabedoria, em graça, para que nós possamos desfrutar de toda a vida abundante que o Senhor tem para nos dar. O Senhor é tão claro quando diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bom, o melhor desta terra. Pai, nós queremos, Pai. Nós queremos ser uma igreja madura. Nós queremos ser uma igreja, meu Pai, temente ao Senhor. Uma igreja que cresça em respeito e em sabedoria.
olha para a vida desse meu irmãozinho, olha para a vida dessa minha irmãzinha, olha para a vida, meu Pai, de cada um desses meus queridos, amados irmãos em Cristo, que estão aqui conosco na igreja, mas que estão também pelas mídias digitais. Todos eles, meu Pai, precisam da sabedoria. Ah, meu Senhor, como nós temos falta de sabedoria. Coloca essa sabedoria no nosso coração. Mas também eu te peço, meu Pai, coloca o temor, coloca o respeito, coloca a obediência. Ajuda-nos, meu Senhor, a desfrutar de todas as bênçãos. Pai, eu vou usar da autoridade, eu vou usar o poder que o Senhor tem nos dado. Na autoridade e no poder que existe no nome de Jesus Cristo, eu me levanto para repreender, amarrar, acorrentar, desligar, quebrar, paralisar, neutralizar toda e qualquer força do diabo na vida e na família deste homem e desta mulher. Estamos aqui diante do Senhor, meu Pai, clamando o teu fogo, clamando o teu poder, clamando a unção poderosa, despedaçando e quebrando todos os grilhões do inferno. Pedindo ao Senhor, meu Deus, vem com o teu fogo, vem com o teu poder. Ó Senhor Jesus, levanta aquele que estiver caído, liberta aquele que estiver cativo, dê vista aquele que está cego, cura aquele que está enfermo. Meu Deus, eu usarei dessa autoridade. Espírito da morte, bate em retirada. Espírito da doença, da enfermidade, da infecção, da inflamação, vírus, bactérias, germes, fungos, saia da vida e do corpo deste homem, desta mulher. Sai inflamação, sai infecção, sai problema de glaucoma, miopia, transmiopia, hipermetropia, estrabismo, doença de cataratas. Eu repreendo você. Inflamação no útero, no ovário, doenças infecto-contagiosas, inflamações nas partes íntimas, caroço, hérnia, nódulo, sequela de operação, gordura no fígado, pedras nos rins, na vesícula. Eu repreendo todo esse mal. Problemas na tireoide, meu Deus, eu repreendo esse mal. Labirintite, vista cansada, mente poluída, pensamento negativo, eu repreendo. Problema no sangue, nas artérias, nas veias, entupimento, problemas no coração, sai todo o mal do coração, sai da válvula mitral, da válvula central, sai das artérias, das veias. Espírito imundo, aonde você estiver agindo, sai da mente. Você que está criando dificuldade na vida desse homem, você que está criando dificuldade na vida dessa mulher, você que está agindo, oprimindo, deprimindo, angustiando, entristecendo, eu digo a você, acabou o teu reinado, acabou o teu cativeiro, sai com todo o teu mal, sai com a tua opressão, sai com a tua angústia, sai com a tua tristeza, sai com a tua mágoa, sai com o teu ódio, sai com o teu ressentimento, sai espírito de contenda, de briga, sai demônio que tem usado o marido, tem usado a esposa, tem usado o filho, a filha, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, tem usado os sobrinhos, os netos, os avós, os tios, os primos, tem usado os cunhados, o sogro, a sogra, o genro, a nora. E eu repreendo todo e qualquer mal. Meu Deus, a tua palavra diz que o inimigo veio por um caminho, mas ele foge por 7 caminhos. E eu peço o teu fogo, eu peço o teu poder, é do alto da cabeça até as plantas dos pés, que seja agora repreendido, que seja agora amarrado, que seja agora acorrentado, desligado, quebrado e paralisado. Toda e qualquer ação do mal, toda e qualquer obra que o diabo tem lançado na vida e na família deste homem e desta mulher, caiam por terra agora. Sejam repreendidos, sejam amarrados. Diabo, acabou o teu reinado, acabou o teu cativeiro.
pega tudo que é teu, pega todo o teu mal, e na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, no nome de Jesus, saiam, saiam e saiam, e não volte nunca mais. Reveste-nos, Senhor, com as tuas armaduras, reveste-nos com o teu amor, reveste-nos com o teu poder, reveste-nos com a tua graça, Senhor. Nós queremos mais de ti, nós precisamos mais do Senhor, nós queremos te adorar, te glorificar. Ô meu irmão, você está na presença de Deus, continue na presença de Deus. Deixa eu me despedir do pessoal das mídias digitais, mas continue adorando, louvando, falando com Deus, continue em oração. Meus amigos das mídias digitais, que Deus abençoe a vocês. Um forte abraço do seu amigo de fé, pastor José Hilton Batista. Vou te dar aí o CNPJ da igreja, as contas do Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Santander, da lotérica. E em nome de Jesus, que você faça uma doação, que você faça, devolva o seu dízimo, manda aqui para o nosso WhatsApp, vou te dar o nosso WhatsApp, tira uma foto, manda pelo compartilhamento, tá? E que Deus é contigo. Deus te abençoe grandemente. Fica na paz. 2803-000100. O banco, primeiro banco é o Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 51238, dígito 9. Banco do Brasil, agência 0472. E a conta corrente 56098, dígito 7. Também é a agência 0221. E a conta corrente 772627, dígito